Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Flamengo na Copa do Brasil continua 100% de aproveitamento, continua sem freio, agora eliminando o Fortaleza, eliminando dentro da casa do adversário 3-0, um jogo sem apuros, como o Fernando falou anteriormente, um jogo tranquilo, o Flamengo sem freio, com o Ronaldinho fazendo mais uma grande partida. E aí, Vinícius? Você achou mesmo a grande partida do Ronaldinho? Eu também não achei, não. Eu achei grande espaço, o Ronaldinho não fez o gol dessa vez, mas deixou os companheiros na cara do gol, está sempre participativo. Eu acredito que o Ronaldinho melhora a cada dia. Claro que faltou o gol, mas o Ronaldinho não é atacante. Apesar do Vanderlei achar isso, né? Eu achei que ele não fez uma partida tão boa assim, como você disse, foi preciso em alguns passos, mas não achei uma partida tão grandiosa quanto ele já fez em outras oportunidades. Eu concordo com o Vinícius. Do Flamengo. Ele fez uma partida regular, mas ele foi importante nesse jogo também. Os gols foram marcados pelo Renato Abreu com a golaço. Golaço com a perna que dizem que é ruim do Renato Abreu. Isso, importante dessa vez. Aliás, o Luxemburgo falou que ele errou o chute, né? Pois é, eu não vou considerar o chute em si da perna direita, da perna que não é boa, e sim a triangulação. Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves e a bola sobrando para o Renato Abreu fazer o primeiro gol da equipe rubro-negra. Aliás, eu não vou só considerar a triangulação, não. Vou considerar a jogada toda. Ronaldinho Gaúcho batendo o lateral para o Egídio e aí depois a triangulação do Ronaldinho, Thiago Neves e o Renato Abreu. Isso mostra o seguinte, como falaram aqui, eu posso até concordar em parte o Ronaldinho não ter feito uma partida estupenda. Para mim jogou bem, deu passe. E isso, o Flamengo não depende do Ronaldinho ou do Thiago Neves. Está se formando uma identidade, um coletivo que está fazendo a diferença. E claro que o Flamengo precisa de testes mais fortes. Ainda não teve um grande teste, teve contra o Botafogo, mas o jogo foi para os pênaltis. Ainda não teve um grande contra teste. O Fluminense não foi um jogo como a gente esperava, um jogo muito aquém de qualidade. Muito. Agora, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho cobrar lateral não só mostra disposição, como também mostra que o pessoal não tem confiança no Egídio nem para botar ele para bater lateral. É verdade. Eu não tinha pensado por esse lado, mas realmente, né? Aliás, o Egídio mais uma partida péssima, né? Além do Renato Abreu, quem fez também os outros gols foram o Vanderlei, que começou bem, jogou bem na partida, eu acho que ele merece ser titular. Depois de um belo voleio do Thiago Neves, né? Sim, que aliás jogou muito. Jogou bem. Esse aí teve uma excelente partida. O voleio, aliás, que o Thiago Neves não pegou mal na bola não, hein? Não, pegou muito bem. Pegou bem. Agora o Diego Maurício, direção do gol. E o Diego Maurício se tornando um talismã, né? Entrando e fazendo gol. Aliás, ele entrou tarde no jogo, ele entrou 37 minutos do segundo tempo. Mas ele fez o gol. Deu tempo ainda, só pra você ver. Uma ótima atuação do Thiago Neves. Achei que o melhor em campo, para mim, foi o Thiago Neves. Agora, uma pergunta polêmica entre alguns torcedores rubro-negros que eu vi por aí. Que o Muricy de Alagoas fez mais frente ao rubro-negro, o carioca, do que o Fortaleza. Concordo. Por que aconteceu isso? Porque o Muricy, ele, na minha opinião, ele jogou principalmente o primeiro tempo com a velocidade avassaladora. Ele correu, atacou e marcou, né? Não ficou só na defesa, marcou muito bem, conseguiu atacar. O Fortaleza já meio que jogou como time grande, é um time com menos tradição, claro que é um médio para grande. Médio para grande, time que está na Série C, tal, mas já teve, né, tempos melhores, já jogou a Série A, o Muricy ainda é um time que está ainda começando, engatinhando. O Fortaleza já tem um nome maior que o Muricy. Então, e tem uma torcida grande. Isso, mas o Fortaleza, não sei por falta de motivação ou estrutura tática, não teve o ímpeto do Muricy. Então, isso que não teve o ímpeto que se esperava. É verdade. Porque o Fortaleza, a gente sabe que sempre vendeu muito caro as derrotas no Castelão, né? Principalmente no Castelão. Foi decepcionante mesmo a atuação do Fortaleza. Claro que assim, a gente não está desmerecendo a partida do Flamengo. A partida foi sem apuros, foi uma partida tranquila. E a gente pode analisar por esse lado. Por outro lado, a gente pode pensar também, o Flamengo, contra o Muricy, não estava no ritmo que está hoje. O Flamengo está melhor.
está ainda evoluindo, né? Precisa mostrar mais, né? Empatou contra o time grande, empatou com o Botafogo, empatou com o Fluminense, precisa mostrar mais ainda, tá certo? E eu acho que agora está a prova também de que Ronaldinho Gaúcho, de primeiro atacante, de centroavante, não rende tanto. Você vê como é que foi outra coisa o Flamengo tendo o Vanderlei como referência na área. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo vai botar esse time a partir de agora em campo. Acho que vai render bastante. Eu acho que agora, no jogo de domingo contra a Cabo Friense, de repente ele bota o Diego Maurício junto com o Vanderlei. Agora... Porque ele não vai ter nem o Thiago Neves, nem o Ronaldinho Gaúcho, né? Falar em Ronaldinho Gaúcho, mais uma pergunta sobre ele, sobre a estrela do Flamengo. 10ª partida consecutiva de Ronaldinho Gaúcho, ele se diz muito feliz com o clube. Vocês acham que essa felicidade toda dá para ser vista com os pés? Olha, não só com os pés, mas com liderança, algo que eu não via no Ronaldinho Gaúcho nos outros clubes, né? Tem uma declaração, na seleção brasileira. Tem uma declaração que foi até na televisão, nos jornais, em relação a que o Ronaldo está puxando realmente o bonde do Flamengo, né? Está puxando o time, mas não só no oba-oba, nas festas, na balada, fora de campo, mas sim dentro de campo. Aqui uma declaração no início, né, na corrente, antes de entrar para o campo contra o Fortaleza. Ele disse, frase do Ronaldinho Gaúcho: não vamos confundir tranquilidade com marasmo. Vamos impor o nosso ritmo. Isso também está respondendo aí a diferença do Muricy. O Muricy foi com um ritmo muito forte, o Flamengo não. E dessa vez o Flamengo entrou com ritmo, mesmo fora de casa, entrou para ganhar, entrou para decidir. E entrou com tranquilidade. Isso. Entrou com tranquilidade e impôs o jogo dele. O Fortaleza fez até uma certa pressão no início, mas depois o Flamengo, com tranquilidade, foi lá, impôs o seu ritmo de jogo, contou com o gol do Renato, ainda no primeiro tempo, para poder se tranquilizar no jogo. Agora no Campeonato Carioca, o Flamengo vai enfrentar a Cabo Friense e vai ter um certo desafio, o Flamengo, porque não vai ter o Ronaldinho Gaúcho e não vai ter o Thiago Neves. Os dois tomaram o 3º cartão amarelo contra o Fluminense. Será que o Flamengo tem vida sem eles? Bom, a gente tem alguns substitutos aqui que eu vou levantar para o pessoal. Botinelli, vem jogando mal. Negueba e Diego Maurício. Olha, Negueba e Diego Maurício seriam boas dúvidas, uma dúvida entre eles, né? Uma boa dúvida para o treinador. Então, minha opinião, o Negueba, ele tá de atacante porque o Flamengo tem muito meio campo, né? Com o Thiago, Ronaldinho, Botinelli, o Negueba... pedido do Vanderlei. Isso, o Negueba ia perder a chance, né? De ter um espaço no Flamengo. Então, acredito que para esse jogo o Negueba pode ir para a sua posição de origem, que é meio atacante, deixando o Vanderlei isolado ou Vanderlei e Diego Maurício, armando a jogada. Negueba, Botinelli também avançando um pouquinho o Renato Abreu, deixando o Maldonado com o Williams atrás. E também que faça uma redenção para o Negueba, que foi queimado na partida do Fla-Flu. Ele foi mal escalado, o time estava mal escalado, ele não pôde apresentar seu bom futebol, que mostrou em todas as vezes que entrou em campo. Na verdade, não é que eu vou discordar em parte de você, porque o Vanderlei teve um estudo do jogo que ele pensou que o Fluminense fosse partir para cima, algo que o Fluminense não fez. Então o Negueba foi meio que, aí sim, sacrificado. Taticamente foi sacrificado, porque o Luxemburgo tinha informações que o Fluminense iria com ímpeto para cima, mas aquele problema todo extracampo, o Muricy, aquela polêmica, então aquilo tudo fez o Fluminense ficar mais, um pouco contido, o time não ter tanta inspiração. Mas eu acho que o Vanderlei, eu não faria isso, mas eu acho que o Vanderlei vai escalar o Diego no meio campo e vai escalar o Diego Maurício na frente. Funciona? Com o Vanderlei. Pois eu não faria isso, porque eu acho que não funciona. Porque o meio campo do Flamengo vai ficar extremamente defensivo, com Fierro e Renato Abreu, entendeu? E Fierro, Maldonado, Williams, Fierro e Renato Abreu, vai ficar muito defensivo. E vai ficar com o Diego Maurício e com o Vanderlei na frente. Entendeu? Eu escalaria ou o Botinelli ou o Negueba na frente, apesar do Botinelli vir jogando mal. O jogo vai ser domingo em Macaé, jogo no estádio Cláudio Moacir, às 4 da tarde. Provavelmente teve jogo da televisão, não é? Vai ser o jogo da televisão, porque o Fluminense joga no sábado, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, e tem clássico no domingo, a gente vai falar também.
É verdade. Eu acredito agora, falando no Vanderlei, eu acho que o Vanderlei está crescendo e eu acho que seria uma injustiça ele crescendo vir o Adriano. A gente citou em outro bloco sobre a vinda ou não vinda do Adriano. Eu acho que o Adriano devia ser sacrificado dos planos. Ainda mais da maneira como ele está. Ele está mal psicologicamente, ele está mal fisicamente. Eu acho que seria uma sarna para o Vanderlei coçar. Mas, Vinícius, se o Adriano viesse para o Flamengo, e eu ainda não estou uma opinião formada, eu estou meio que em cima do muro, né? Mas se eu fosse para decidir hoje, só traria o Adriano com o Luxemburgo dando total aval. Eu estou caminhando pela Patrícia, porque não pode colocar um jogador, toma, pega que o filho é seu. Não. Tem que deixar o Adriano, mas com o Luxemburgo aceitando. O Luxemburgo falando não, é não. Mas como a Patrícia está caminhando. Agora, Vinícius, Fernando, completando, o Adriano, ele não poderia chegar com um nome. Ele ia chegar e esquentar um banquinho, ia entrar em forma. Na minha opinião, eu estava pensando sobre isso ontem. Eu ia botar, o Luxemburgo ia sentar com o Adriano numa sala, olha meu pensamento. Assistindo o DVD, olha, esse aqui é o DVD do Vanderlei, o atacante que está hoje como titular do Flamengo. Olha a fome dele no treino, olha a fome dele nos jogos. Eu quero a fome, essa fome em você, Adriano. Eu quero essa fome em você. Mesmo que você tenha conquistado, você tem que provar agora em 2011 que você é o Adriano Imperador. Eu quero essa fome dentro de campo. Aí sim. Ah, claro. Mas será que com um contrato de produtividade também é outra o forma. Vanderlei não aceitaria contrato de produtividade e contrato protegendo o Flamengo do que o Adriano faz fora de campo, o Vanderlei não aceitaria? Isso eu não sei. Isso, vamos ver agora o desenrolar da história. Recado final, Fernando? Bom, meu recado final vai para o time do Flamengo, né, que está se ajustando aos pouquinhos, né, e que, enfim, e que continue se ajustando assim, para poder dar mais alegrias à torcida do Vinícius. No recado final, o preparador físico do Flamengo, Antônio Melo, declarou que essa ausência vai ser favorável para o Thiago Neves e para o Ronaldinho Gaúcho repousarem. Mas é um desafio para o Vanderlei Luxemburgo mostrar que o time do Flamengo pode sobreviver mesmo sem seus dois grandes destaques no meio de campo. Tá. Será que dá? Será? Agora, recado final. A TV Record divulgou nesta quinta-feira sobre os direitos de transmissão dos jogos dos clubes brasileiros da Série A. A emissora quer fechar, vai negociar diretamente com Flamengo e Corinthians. Então podemos ter o Flamengo em um canal, Flamengo e Corinthians num canal, Botafogo e Grêmio em outro, Atlético Goianiense na Rede TV, né, como falamos aí. Está um negócio muito confuso ainda. Está um negócio muito confuso por causa da questão do Clube dos 13. A Rede TV ganhou, salada, né? A Rede TV ganhou, mas o Clube dos 13 inteiro tem que assinar. Como tem muito dissidente, então ela não vai poder comemorar a transmissão da exclusividade do Campeonato Brasileiro. E ela própria já falou, né, que teria que ter uns 20 clubes assinando, né, para poder investir, né? Ela transmitir o campeonato. Exatamente. Mas o Flamengo e o Corinthians, eu acho que a Record foi pelo natural, porque são dois clubes de grande torcida e não só a Record, né? A Globo também fez proposta para Flamengo e Corinthians. Exatamente. Agora que dá mais audiência, não é? Agora, como vai ficar o telespectador, né? Vai ficar confuso. Cada dia, não, seu time joga no canal tal, outro dia não, outro canal. Vai ter hora que vai concorrer com a novela. E vai ter dia que o torcedor não vai nem poder ver o jogo, né? Vai ter que ouvir no rádio. Vai sobrar para o radinho de pilha. Ponto final do Mengão? Ponto final. Ponto final.